Voltamos para o último Bíblia Fala desta semana. Hoje, sexta-feira, vamos encerrar esta semana deste apontamento, mas também encerrar propriamente o tema que escolhemos para este trimestre. Estivemos desde janeiro até agora, ao final deste mês de março, para acompanharmos diariamente, neste caso semanalmente, muita coisa que podíamos aprender, se ainda não sabíamos, sobre o papel que o Espírito Santo desempenha em cada um de nós, com toda a humanidade. Vou propor-lhe que possamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5, para lermos também o versículo 5. Se tem a sua Bíblia à mão, pode abrir então no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz: "E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." E ainda em Romanos, mas no capítulo 15, eu quero ler consigo o versículo 13. Capítulo 15 de Romanos, versículo 13 diz: "Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo." Pedro, ao terminarmos este trimestre, vamos assim dizer, este longo estudo que fizemos sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, será que podemos dizer que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós fizemos uma revisão, lembrámos-nos de muitas coisas, se calhar nem sempre as usamos, tudo isto veio por meio do Espírito Santo e é motivo de esperança para nós? Sim, não há dúvida que o Espírito Santo, se o que podemos aprender, se aquilo que o Espírito Santo faz realmente não for motivo de esperança, o que é que poderá ser? Uma espécie de exclamação, não é? Quase na conclusão de tantos dias. Enquanto introduzias, eu fazia aqui assim umas contas de cabeça e nós, com hoje, são 60 programas, 60 pedaços de tempo a refletir sobre o Espírito Santo. E estás perfeitamente certo que não falámos tudo. Seguramente muita coisa ainda poderíamos dizer, mas de qualquer maneira, mesmo que passássemos aqui mais 120, não chegaríamos àquilo que é o essencial. É que cada pessoa viva esta experiência única, maravilhosa, que tu acabaste de ler aí nas palavras do apóstolo Paulo, que é que o Espírito Santo seja derramado, ou melhor, que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Quer dizer, isto é uma obra de uma profundidade tal, de uma magnitude, de uma dimensão, que não há programas nem reflexões que cheguem a não ser o momento em que na nossa vida tenhamos uma percepção pessoal, íntima, de que esse amor de Deus está a inundar e envolver a nossa vida, e quando o sentimos, então compreendemos quem é o Espírito. Esse amor que enche ou que pode encher o nosso coração traz-nos sem dúvida a esperança, e aqui nós podemos dizer, Paulo diz que há 3 coisas excepcionais que devem existir em nós, não é? Que é a esperança, a fé e o amor. Quando este amor nos enche, nós temos a fé e temos a esperança. Sem dúvida. Por isso, o Espírito Santo enche a nossa vida de esperança, por isso é que é uma boa palavra, esta é uma boa nota para chegar ao fim deste estudo, precisamente porque, como Ele derrama em nós o amor de Deus, explica-nos, convence-nos, torna mais claro para nós o amor de Deus, é impossível alguém não crer e, por outro lado, confiar e sentir o amor de Deus e não encher-se de esperança. Esse amor de Deus, deixa-me só dizer isto talvez, permite que nós sejamos movidos pela esperança, não é? Sim, somos movidos por essa esperança, é como uma força motriz, porque quando nós amamos Deus, sabemos que Deus não falha. Claro. Ou seja, esta esperança que anima o crente não é como uma espécie de otimismo inocente ou infantil, assim como às vezes cruzar os dedos e ficar à espera que uma coisa aconteça. Ou bater na parede. Pronto, ok, somos otimistas, claro. Vamos lá ver se corre tudo bem. Quando tu amas, conheces e amas a Deus, tu vives numa perspectiva de esperança porque tu sabes que Deus não falha. Claro. Eu recordo-me muitas vezes de uma experiência que eu próprio vivi de um certo período na minha vida,
e que, curiosamente, é uma experiência que tu também partilhaste. Não a vivemos ao mesmo tempo, mas eu recordo-me bem, especialmente de alguns colegas, até não é tanto uma história pessoal, mas quando eu e tantos outros homens sentimos uma vocação, sentimos Deus, no fundo, a derramar através do Espírito Santo no nosso coração uma vontade de o servir. Portanto, eu lembro-me como se fosse hoje, que tinha 17 anos, numa noite de agosto, e que naquela noite eu simplesmente não conseguia dormir, porque o Espírito Santo começou a implantar na minha mente o amor de Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido. Eu tive que me levantar da cama, ajoelhar-me, e tive que dizer, ok, Senhor, é isto? Estás a chamar-me? Estás a derramar esse amor por ti que eu não sabia o que era? Ok. Eu disse sim, deitei-me na cama e adormeci logo. Então, uma coisa que me impressionou muito foi que, claro, a maneira de dar fruto a este amor foi perceber que Deus queria que eu entrasse no ministério, que o servisse. Então isto levou-me a mim, como anos antes tinha levado a ti, a estudarmos teologia ou a nos prepararmos para o serviço. E uma coisa que me impressionou muito nos muitos colegas que tive ali, não é? É que muitos chegavam ali a um lugar onde iam estudar, iniciar uma nova vida, e então era o seguinte, chegavam a uma universidade para se prepararem e não levavam nem dinheiro, Exatamente. porque não tinham, e não sabiam falar a língua. Isso mesmo. Então, é impressionante pensar em pessoas que vão para um lugar com uma força qualquer que as move. Muitos, se calhar até os pais de algumas dessas pessoas ou amigos disseram, o que é que este tipo vai fazer? Loucura. Então vais para um lugar, inicias um percurso para o qual não tens dinheiro para pagar, nem a ferramenta mais básica para poder fazer. O meu pai perguntou-me se eu não queria fazer outra coisa. Pôs em causa, de alguma forma. Logicamente. Não me proibiu, obviamente, mas... Mas é assim, tens a certeza que é isto? Exatamente. Há uma espécie de loucura humana, digamos assim. Ou seja, para quem está de fora pode ser aquele tal otimismo cego. Quer dizer, a pessoa vai, quer dizer, não vai correr tudo mal e não vai ficar um sem-abrigo, porque às vezes é o que acontece a pessoas que vão em aventura. No entanto, eu fui testemunha de ver tantas pessoas. E como eu disse, até não foi bem o meu caso, que eu até fui ajudado pelos meus pais, por exemplo. Mas, sobretudo, vi colegas chegar nestas condições e serem abençoados de uma maneira inacreditável e, portanto, completarem os seus cursos, aprendemos a língua. Quer dizer, Deus deu-nos todas as ferramentas que foram necessárias para que a sua obra pudesse ser realizada. E não foi um otimismo ingênuo ou infantil que nos levou até ali. E eu uso este exemplo porque é o que eu tenho para contar. Muitos dos que nos ouvem podem usar os seus próprios exemplos de vida e momentos em que percebem claramente que o amor de Deus foi derramado nos seus corações e isso impeliu-os a fazer coisas que, mesmo que as hipóteses de correrem bem fossem pequenas, aparentemente fizeram-nas porque estavam movidos por esperança. Esta esperança não é uma coisa vaga, é uma coisa real e concreta. O Espírito Santo é que a derramou no nosso coração. Portanto, eu acho que podemos dizer o seguinte, é pelo poder do Espírito Santo que num mundo tão trágico como este, uma pessoa pode viver com esperança. É o Espírito Santo a fazer isso. E a última palavra que eu, ao fim destes 60 programas, gostava de deixar, ela no fundo, eu digo que deixo-a para o fim, porque acho que é a mais importante, e é mais importante porque foi essencialmente isso que está revelado na Bíblia que o Espírito Santo foi fazer. O Espírito Santo mostra-nos a cruz de Cristo em todo o seu esplendor. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus como Filho de Deus, a entregar a sua própria vida por amor a nós, quando nós temos um vislumbre e uma compreensão do que ali se passou, do que isso significa, a nossa vida não pode ser mais a mesma. E a obra do Espírito Santo na vida dos crentes é, sobretudo, fazer-nos olhar para Jesus e para a sua cruz. Por isso é que Jesus, ele próprio dizia que o Espírito Santo ia ser tão importante para nós, porque ele nos ia lembrar de tudo que Jesus tinha feito. Como nós hoje, então passaram já 2000 anos, e como nós não vimos, não estivemos lá, não tivemos a oportunidade de ver a força daquele momento, nós não vimos Jesus a ser levantado na cruz, não vimos o corpo dele a rasgar-se, não vimos aquela
aquela coroa de espinhos espetada na sua cabeça, nós não vimos isso, então o Espírito Santo é-nos necessário, é-nos indispensável para podermos ter um vislumbre dessa glória. Porque isso é glória. Ou seja, é um momento horrível, mas é a glória de Deus a manifestar-se como nunca antes na história. E como nunca mais será manifestada. Porque é o amor de Deus feito carne, feito sofrimento. Então, assim podemos compreender perfeitamente as palavras que lias há pouco. O amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. E onde é que nós podemos melhor ver e compreender o amor de Deus, se não olhar para a cruz e ver Deus em Jesus Cristo ali entregue por nós? Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos compreender isto. É impossível. E isto não nos vai tocar. Claro. Isto não vai ser transformador para nós. Por isso é que ninguém queira viver sem o Espírito Santo. Ninguém ponha em causa o Espírito Santo. Ninguém queira ousar pôr em causa que o Espírito Santo é Deus. E que Ele é Deus agora a agir em nós para nos ajudar a compreender o que Jesus fez e para nos ajudar a viver aquilo que o Pai deixou desde o princípio, como a sua vontade perfeita para nós. Obrigado, Pedro. Chegamos ao fim de mais um Bíblia Fala, no final desta semana, hoje, sexta-feira. Fica aqui, de alguma forma, a certeza de que ainda há muito para dizer sobre o Espírito Santo, mas encerramos este longo percurso que fizemos ao longo de 3 meses a falarmos sobre esta temática tão importante e tão imprescindível para nós nos nossos dias. Contudo, fica a certeza também de que na próxima segunda-feira voltaremos com mais um tema, mais uma temática, em que guardaremos segredo até lá para que você se entusiasme e venha ter connosco na próxima segunda-feira. Já sabe, pode ouvir o Bíblia Fala através da Rádio RCS, em 91.2 FM, ou então através do nosso Facebook e também da Hope Channel Portugal. Ficam as nossas despedidas. Muito obrigado por ter estado desse lado. Tenham um ótimo fim de semana. Encontramo-nos na próxima segunda-feira.